Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao conteúdo sobre possibilidades e probabilidade, tá? É uma matéria bem tranquila, assim, ele usa muito a ideia da multiplicação, então a gente já chegou a ver isso alguns anos atrás, mas de uma maneira mais simples, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então vamos pegar o livro, abrir na página 140, vou compartilhar aqui com vocês, para a gente ver como que funciona. Tenho certeza que vocês vão achar que é bem tranquilo. Então, página 140, ele começa com um exemplo sobre possibilidades, tá? Para ir ao cinema, Maurício deve escolher uma bermuda e uma camiseta. Veja as opções que ele tem para compor o conjunto. Então, aqui mostra, né, a figura com 2 bermudas e 3 camisetas, ok? E a pergunta: de quantas maneiras diferentes Maurício pode compor um conjunto com uma camiseta e uma bermuda? Para construir um diagrama de possibilidades, então, diagrama de possibilidades é quando você monta uma árvore de possibilidades, tá? E aí, alguns exercícios vai pedir para fazer isso. Então, ele pode usar, né, a bermuda verde ou a bermuda preta. Então, como que ele faz? Ele fixa, né? Ele pode usar a bermuda verde com a camisa amarela, com a camisa rosa ou com a camisa listada. E ele também pode usar a bermuda preta com a amarela, com a rosa e com a listada. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, tá? Essa, pela árvore de possibilidades, vocês vão montar as possibilidades dessa forma, tá? Fixando uma e variando as outras. Ele fixou a bermuda e foi variando as outras cores aí de camisa que ele podia compor para se vestir. Outra maneira de representar as possibilidades é por meio de um quadro de possibilidades. Aí um quadro a gente fala de dupla entrada, né? Por que dupla entrada? Tem camisetas e bermudas. Aí nas colunas ele colocou as camisetas e nas linhas ele colocou as bermudas. Amarelo, listado e rosa, e na linha bermuda verde, bermuda preta. E foi montando amarelo com verde, amarelo com preto. Primeira coluna. Listado com verde, listado com preto, rosa com verde, rosa com preto. Então, olha como ele fez, né? Também deu 6 possibilidades. Observando o diagrama e o quadro, podemos perceber que Maurício tem 3 possibilidades de camiseta com cada bermuda. Como ele tem 2 bermudas, o total de possibilidades é dado pela seguinte multiplicação. Olha a ideia da multiplicação. Isso aqui chama princípio multiplicativo. 2 bermudas vezes 3 camisetas. Vai dar 6 possibilidades no total. Portanto, Maurício tem 6 possibilidades para compor o conjunto. E aí ele coloca: possibilidades são os resultados possíveis de ocorrer em uma situação. Muito simples mesmo, né? Ele só fala isso e já entra nas atividades aqui. Então vamos ver um pouquinho das atividades aqui no vídeo, para vocês fazerem aí, que eu vou pedir como lição aí para vocês fazerem nessa e na próxima aula, né? Nós temos 2 aulas hoje. Então vocês vão ter a primeira aula para começar, a segunda aula como plantão de dúvidas, para fazer exercícios da páginas seguintes aqui. Então, olha, considerando a situação apresentada na página 140. Se ele tivesse 3 bermudas e 4 camisetas, haveria quantas possibilidades? Bem, usando o princípio multiplicativo, você vai multiplicar a quantidade de bermudas pela quantidade de camisetas. Muito simples. Exercício 1, não pediu árvore, não pediu tabela, só pediu quantas possibilidades. Quando ele falar quantas, usa o princípio multiplicativo, né? Agora, alguns exercícios, né? Esse aqui a gente volta já já na numeração das placas, ok? Agora aqui, no exercício 2, ele já pede: construa um diagrama.
Aí você vai ter que construir, tá? Aí ele não quer saber quantas só. Ele quer que você construa um diagrama para determinar a quantidade. Então, ele não quer um princípio multiplicativo aqui, tá bom? Você vai ter que construir o diagraminha lá daquela forma. Eu também vou explicar aqui como se desconstrói um diagrama com esse exercício 2, tá bom? Mas vamos ver antes aqui, ó, essa situação aqui das placas de carro. A numeração das placas dos automóveis. A partir de 1990, as placas de cor amarela de identificação de automóveis, vocês nem lembram disso, né? A maioria de vocês são de depois, todos, né? Todos vocês, né? Nasceram depois de 1990, então vocês lembram, mas as plaquinhas dos carros eram amarela antes e elas tinham 2 letras e 4 algarismos, tá? E elas foram substituídas pelas placas de cor cinza, meio branca, né? Cinza, branca, enfim. Pela placa de cor cinza com 3 letras e 4 algarismos. Então, eles aumentaram uma letra nas placas, tá? Essa mudança foi necessária para aumentar a quantidade de possibilidades de placas diferentes em razão do aumento da frota nacional de veículos. Então, aumentou a quantidade de carros, eles tiveram que inventar uma nova placa com uma letrinha a mais, né? Então, olha como são as placas de carro hoje. Elas formadas por 3 letras e por 4 números, certo? Aqui tem algumas coisas, né? A tarjeta indica o estado e o município, né? As nossas ESP, São Bernardo do Campo. Cada estado tem as suas próprias combinações, tem uma tabela, né, que mostra o início das placas para cada estado, mas isso já tem mudado, tá? Tem placas que você já pede com outras iniciações, assim, mas enfim, era bem assim, ó. As 3 primeiras letras definem qual é o estado, tá? E aqui as possibilidades, ó. Como que você vai montar? Quantas placas é possível fazer? 3 letras, 26 letras pode ocupar o primeiro espaço, vezes 26 letras que pode ocupar o segundo espaço, vezes 26 letras que pode ocupar o terceiro espaço. Tem 26 letras no alfabeto, fica 26, vezes 26, vezes 26. E os algarismos? Pode ser de 0 a 9, né? Então, tem 10 algarismos para ocupar cada espaço. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Qualquer algarismo pode ocupar qualquer um dos espaços. Então, se tiver, e com repetição, tá? Essas letras seriam repetidas e os números também, tendo a possibilidade de repetir letras e algarismos. Ficaria 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, dando um total de 175 milhões 760 mil placas, é a quantidade de carros, né, de placas diferentes que dá para fazer hoje no Brasil. E aí ele coloca umas observações, né? Além disso, né, tem as placas que têm cores diferentes. As placas têm cores diferentes de acordo com o tipo de uso do veículo. Então, cinza, a mais usada, identifica os automóveis particulares, os automóveis que a gente compra. A vermelha é para ônibus, táxis e caminhões. E as placas pretas são para automóveis antigos, de gente que coleciona automóveis. Essa é a maneira de fazer, tá? Então, enfim, essas 3 placas, elas não têm nada a ver com a numeração aqui, hein? Então, eu não posso ter uma placa branca com o mesmo número de uma placa vermelha ou de uma placa preta. Então, não distingue a cor. Na verdade, a gente tem só 175 milhões. Só é modo de falar, né? Não vai pegar esse número e multiplicar por 3, não. As cores não podem ser iguais os números com cores diferentes. Isso aí. Então, ó, total de placas, 175 milhões, 760 mil. Aí ele faz uma perguntinha aqui, ó. Com a mudança, em 1990, houve um aumento de quantas possibilidades de compor placas diferentes? Então, ele está perguntando quantas tinha antes e quantas tem agora, porque ele quer saber se teve um aumento
Então, hoje nós sabemos que tem 175.760.000, mas quantas tinha em 1990? Vocês vão ter que montar essas possibilidades. Então, vocês vão ter que vir aqui no Jamboard, ó, em 1990, como era, né? Eu vou entrar aqui no Jamboard. Vocês vão ter que pegar no caderno de vocês e ver quantas placas tinha em 1990. Em 1990 era 2 letras, tá? As placas eram compostas por 2 letrinhas e 4 números. Então, quantas será que existiam? Para você saber, você coloca assim, tá? Ó, fixa, né? 2 letras e 4 números. Tá? Ó, eu vou deixar esses espaços em branco, porque aqui ó, pode ser qualquer letra e qualquer número. Quantas letras cabia no primeiro espaço? 26 letras. Vezes, e no segundo espaço? 26 letras também. Vezes, e nos números? 10, qualquer algarismo, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Fazendo esse cálculo, vocês vão saber quantas placas tinha em 1990. Ok? Aí é só fazer quantas tem agora em 2020, quantas placas, né? Tem em 2020, que está lá no livro, menos quantas tinha em 1990. Vocês vão saber de quanto foi o aumento de possibilidades de placa. Tá? Então, essa é a maneira de fazer esse exercício aí na página 141, para saber qual foi o aumento, né? Ele cita isso aqui, ó. Com a mudança, houve um aumento de quantas possibilidades? Façam os exercícios, tá ok? Para esse do diagrama, vamos ler, ó. Construa um diagrama de possibilidades para determinar a quantidade de números de 2 algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 2, 3 e 5 sem repeti-los. Então, não pode ter o número 222, nem o 232, eu não posso repetir. Um algarismo que eu já pus, eu não posso usar de novo. Ok? Então, como que você vai fazer? Ó? Você fixa o algarismo 2, então, para construir a árvore de possibilidades. Você fixa o algarismo 2. 2 está na centena. Se eu colocar o 2 na centena, eu vou poder colocar o 3 ou o 5. Né? Eu posso ter 235 ou 253. Tá? Fixando o número 2 na centena, eu vou ter o número 235 e o número 253. Tá? Ó, centena, dezena e unidade. Aí você vai fazer a mesma coisa com o algarismo 3. Fixa o algarismo 3 na centena e troca o 2 e o 5 de lugar. Tá? Pode fazer o dos 325 ou o 352. Depois vai fazer a mesma coisa com o 5. Fixa o 5 e troca o 2 e o 3 de lugar. Ver qual dá para formar. Tá? Então, a árvore de possibilidade é assim que faz. Tá? Fixa um e vai variando os outros. Centena, dezena, unidade. Centena, duzena, unidade. Né? 325. 352. Faz a mesma coisa com o 5 para fazer o exercício
2. Ok? Depois tem mais exercícios aqui, tá? Todos eles usam o princípio de multiplicação. Você só tem que saber se ele vai te pedir para montar a tabela ou para montar a árvore de possibilidades ou se ele vai pedir apenas para você fazer o cálculo das possibilidades. Se pedir cálculo de possibilidade, usa o princípio multiplicativo, multiplica uma possibilidade pela outra, você chega na resposta. Se pedir a árvore, eu expliquei nesse exercício. Se pedir a tabela, é muito parecido com a árvore, só que em vez de usar o diagrama, você vai montar uma tabelinha de dupla entrada, que nem teve um exemplo do livro, ok? Voltando aqui na explicação, então tem aqui, ó, em uma sorveteria, o cliente pode escolher um entre 6 sabores de sorvete e um entre 4 coberturas. Então você tem 6 sorvetes, 4 coberturas. E aí você vai colocar. Túlio tem quantas possibilidades de escolha? Você pode ter chocolate com caramelo, chocolate com chocolate, chocolate com leite, chocolate com morango, coco com caramelo. Vai montando. Você pode. Ele não pediu, né, para você. Ele só quer saber quantas. Faz o princípio multiplicativo. Aqui ele está colocando atenção. Represente no caderno essas possibilidades usando um diagrama de possibilidades. Ele está pedindo isso, mas no exercício ele pediu apenas quantas. Tá? Se você quiser usar a árvore, pode usar a árvore. Exercício 4. Quantos números é possível formar usando todas as fichas ao lado, sem repeti-las em um mesmo número? Qual é o maior deles? Então, esse aqui, ó, você pode usar assim, ó, mesmo na sequência que está. Fixa o 6, fica 639, 693, certo? Só que, além disso, você tem o 639, o 63,9, o 6,39, tá? Então, a vírgula pode estar no final do número, pode estar entre eles. Então, esse aqui tem que pensar na vírgula também, para saber quantas... Ele está dando uma dica aqui, ó. Considere inicialmente todas as possibilidades de formar um número com os algarismos 6, 3 e 9, sem repeti-los. Depois, considere a posição da vírgula em cada uma delas. Tá? Então, você pensa, né? Você pode usar, ó, eu posso fazer o número 639, mas eu posso fazer o 6,39 e o 63,9, tá? Então, ó, usando todo aquele cartão, porque ele fala para usar todos, né? Ó, ele fala para, ó, quantos números é possível formar usando todas as fichas? Então, eu vou ter que pôr a vírgula. Então, com o número 639, ele não vale porque eu não usei a vírgula. Mas usando o 639, eu tenho o 6,39 e o 63,9. Aí, mudando de lugar, 693. Com 693, eu posso formar o 6,93 e o 69,3. Mais 2. Depois fixa o número 3 no primeiro lugar. Dá para fazer o 369 e o 396. Anda com a vírgula e vê quanto que dá para fazer. Tá? Essa é a ideia deste exercício 4. Exercício 5. De acordo com o Detran, em 2018, ainda estavam disponíveis os prefixos de placa de automóvel com 3 letras, conforme indicado a seguir. Então, o Detran falou que em 2018 ele tinha que usar a M no primeiro lugar, no segundo espaço ou X ou Y ou Z, e no terceiro espaço A, B, C, D, E, F, G, H. Então, ele pede quantas tem. Faz o princípio multiplicativo. O M é fixo. Aqui você tem 3 para ir variando
E aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para ir variando de lugar. Então, você tem 3 vezes 8. 3 letras para ocupar o segundo, 8 letras para ocupar o terceiro. Tá? Vê direitinho o que ele está pedindo, vê se ele quer a sua quantidade ou se ele quer todas as placas e faça o exercício 5. Os demais exercícios, 6, 7, tudo vai usar a ideia disso que a gente tem falado. Ó. Né? Aqui você pode usar um filé, uma salada ou um creme. O filé, a salada de berinjela e o creme. Você vai variando também, você vai usar o princípio multiplicativo. Todos os exercícios dessas páginas seguintes, eles vão falar sobre possibilidades dessa maneira que a gente está explicando, de você escolher uma e variando a outra, tá? Então, tem exercícios até a página 145. Depois nós vamos entrar em probabilidade, mas essa probabilidade é numa outra aula, ok? Então, quais são os exercícios? Da página 141 a 145. Após esse vídeo, eu vou estar online no Meet para poder tirar dúvida e na aula seguinte, vocês vão ter uma aula para ir fazendo os exercícios e eu vou estar no plantão de dúvidas. Então, qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, não sei, eu acho que é desse jeito, eu acho que é de outro jeito, eu vou estar lá online aguardando vocês para tirar dúvida, ok? Então, façam os exercícios da página 141 a 145, eles valem 1 ponto na nota de apoio. Nós vamos corrigir ele na outra quinta, que vai ser a próxima aula, a gente tem 2 aulas na segunda. Na quinta-feira eu vou fazer a correção, esses exercícios têm que estar entregues, tá? Para a gente fazer a correção. E aí eu vou estar, vocês vão ter o tempo da aula para fazer, vocês também depois podem tirar dúvida e fazer durante a semana, mas a ideia é, começa, assiste o vídeo, já entra para tirar dúvida. Não vai deixar a dúvida para o dia da semana, porque a gente vai ter aula só na quinta. Ok? Então é isso. Tá? Matéria de possibilidade. No próximo vídeo a gente faz a aula de probabilidade, que também é bem simples e usa a ideia de possibilidade também. Ok? Bons estudos e até a próxima aula.